No vídeo de hoje a gente vai concluir o nosso tutorial de pintura com as partes de highlight, wash, dry brush, finalização e verniz da peça. Então vem comigo! Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e hoje a gente vai conferir a última parte do nosso tutorial sobre pintura de miniaturas. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo e se por acaso você é novo aqui no canal, por favor se inscreva. Marque o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Nos dois primeiros vídeos dessa série, a gente conversou sobre os materiais utilizados para a pintura, também a gente conversou sobre a preparação da miniatura para receber o processo de pintura, o processo de primer, depois a parte de pintura propriamente dita. Todos esses assuntos estão nesses dois vídeos que eu estou deixando aqui no card. Se caso você ainda não conferiu essas duas primeiras partes do tutorial, corre lá para você poder assistir e ficar em dia para poder acompanhar isso aqui já sabendo de todo o processo. E o que a gente vai fazer hoje com a miniatura então? Se você bem lembra no último vídeo, a gente fez todo o processo de pintura dela, mas ela ficou com a pintura bem flat, né? Quase nada de relevo, quase nada de profundidade na peça. Então, as técnicas que a gente vai utilizar hoje, elas visam dar mais profundidade para a peça, para ela não ficar tão flat, tão com cara de 2D. E basicamente, para isso, a gente vai utilizar highlights, dry brush e wash. Durante o vídeo eu vou te explicar certinho o que são essas três técnicas. E além disso, a gente vai finalizar o processo de pintura com a envernização da peça. Lembrando que todos os materiais utilizados nessa série de vídeos sobre pintura, todos eles estão aqui na descrição. Você pode comprar tanto pelos links da Amazon quanto pelo link do Mercado RPG. Então confere aí todo o processo de finalização da peça. Bom, então vamos continuar o nosso processo de pintura da nossa miniatura. E hoje a gente vai fazer a parte de efeitos de luz e sombra e acabamento dela. Então, em primeiro lugar, como eu comentei nos outros vídeos, com um pincel macio, a gente vai, em primeiro lugar, limpar a miniatura, tirar o pó que tiver nela, dar uma espanada nela. O que a gente vai fazer aqui? Para começo de conversa, a pintura da miniatura ela tá bem flat, como a gente comentou no último vídeo, certo? Por exemplo, a questão da capa, onde tem as ranhuras da capa, a parte mais baixa da capa e a parte mais alta da capa, tá praticamente tudo da mesma cor. O mesmo vale para as caveirinhas e tal. Como que a gente vai começar? Uma das técnicas que a gente utiliza para esse processo é a técnica de wash, que basicamente é a gente fazer um tipo de pintura com uma tinta um pouco mais aguada. Na verdade, um pouco não, ela é bem mais aguada. E para isso você pode utilizar propriamente dito o produto, o wash, a solução de wash, ou você pode fazer na sua casa com tinta, que é o que eu costumo fazer aqui. Então a minha receitinha de wash é basicamente o seguinte: 5 ml de tinta preta, tá? Eu vou fazer o wash preto, mas você pode utilizar a cor que você quiser. Eu utilizo geralmente o wash preto, dificilmente utilizo algum outro wash, mas pode ser que aqui na peça a gente vai utilizar, que daí eu monto aqui na hora. Mas basicamente é 5 ml de tinta preta, lembrando, acrílica fosca, 20 ml de água, então você pode ver que a proporção de água para tinta é bem diferente, a água é muito maior, e eu boto também uma gotinha de detergente, e basicamente é esse o wash. O meu wash está nesse potinho aqui, já pronto, então vamos lá, eu vou pegar um pincel, vou agitar o wash para ele misturar bem, porque pode acontecer da água ficar em cima e a tinta descer. A gente tira o excesso, mesmo esquema. E nas caveirinhas a gente vai aplicando o wash. Você pode passar ele propriamente dito, ou você pode simplesmente depositando assim, ó. Que ele vai ficando nas ranhuras, nas partes onde o relevo é mais baixo da peça, digamos assim. E ó, ele tá um pouco escuro ainda, porque a gente acabou de passar, mas depois ele vai clarear um pouquinho. Então a gente tira o excesso e vai depositando com o pincel. Ah, mas ficou muito escuro tudo. Não tem problema, depois a gente vai resolver isso, tá? Você pode passar o wash em toda a peça? Pode. Aqui no caso eu não vou fazer em toda ela, mas tem gente que faz, dependendo da miniatura, da criatura que ela tá pintando. Se você tá pintando uma criatura que ela é quase toda da mesma cor e ela tem bastante textura, por exemplo, um dragão ou coisa do tipo, pode ser interessante você passar em toda a peça. Aqui não vou passar. Agora eu vou passar numa parte muito importante, que é na parte metálica. Então com cuidado, pincel com wash, tirei o excesso e eu venho passando em cima da parte metálica. Principalmente nas correntes do peito, como você está vendo aqui, e nas partes da armadura mesmo, o ombro, o capacete, porque isso acaba dando um aspecto de metal tanto envelhecido quanto sujo na peça. Ó, eu passei um pouquinho no capacete
Já dá de ver que ele dá um pouco mais de profundidade para a peça, tá vendo? Também passei nas correntes do peito e vou passar nos ombros também. Ó, tá aplicado o wash na parte metálica. Já já ele vai secar e a gente vai conseguir ter uma melhor noção da parte de profundidade da peça. Você pode até, se quiser, tirar o excesso com um papel toalha, tá? Dependendo do caso eu faço também, mas hoje eu não vou fazer. Hoje eu quero só fazer o wash puro mesmo e deixar ele secar na peça. Se eu ver que ficou suja demais a peça, aí eu posso retocar a pintura, não tem problema nenhum. Se você vê que o wash que você fez acabou invadindo demais a área que você não quer, né, você pode repintar aquela parte sem problema nenhum. Você vai olhando onde precisa um pouco mais, vai girando a peça. Lembrando que eu tô com as minhas referências aqui abertas ainda, da mesma maneira que aquele dia, para poder utilizar sempre que for necessário. Ó como ficou com o wash, tá vendo? Vê como a armadura já tem uma aparência mais realista, com metal mais envelhecido, tá vendo? Agora, na parte das caveirinhas ali, eu achei que ficou um pouco escuro demais o wash, tá vendo? Pra mim eu acho que ele pegou um pouco demais, talvez até por causa da cor base, que era uma cor clara. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um dry brush nessas caveirinhas. Basicamente o dry brush você vai pegar um tom de tinta mais claro do que a base onde você vai aplicar. Por exemplo, aqui eu vou aplicar nesse amarelado, que ficou agora um amarelado mais escuro. Eu vou pegar um creme um pouco mais claro. E a gente vai aplicar da seguinte maneira. Ó, eu já fiz um preparadinho aqui de uma tinta um pouco mais clara. Para a técnica de dry brush, a gente utiliza um pincel mais velhinho, tá? Um pincel não tão bom, de preferência um pincel que você já não esteja usando, porque é o tipo de técnica que acaba estragando o seu pincel. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a tinta mais clara, como eu comentei, tirar o excesso do pincel e você vai retirar o excesso de tinta desse pincel. Tira quase toda a tinta do pincel e agora você vem dando leves pinceladas sobre a peça que você quer pintar. O pincel ele tem que estar quase sem tinta para fazer essa técnica certinho, porque se tiver tinta demais você vai acabar depositando muita tinta e cobrindo todo o efeito de luz e sombra que você está fazendo. E você não quer isso, você quer na verdade só destacar as partes mais altas da peça. Molho o pincel, tiro o excesso num papel ou num paninho e venho dando pinceladas de leve, ó. Eu não passo o pincel com força a ponto da cerda entrar nas partes da peça, entendeu? É bem de levezinho. Quando você faz isso, pode acontecer de você acabar pintando as partes da peça que já estão pintadas, né? Mas é aquilo que eu falei, é tudo uma questão de ir retocando toda vez. Ó, você pode ver que agora já ficou bem mais interessante o tom das caveirinhas, tá vendo? Elas não estão tão escuras, mas também a gente consegue ter um bom contraste de luz e sombras nela. Aqui na bota acabou pegando um pouquinho dessa cor que eu utilizei para caveirinha. Mas depois eu retoco, não tem problema nenhum. Tá? Depois a gente pega o marrom da bota e faz o retoque. A mesma coisa na capa ali dentro também aconteceu a mesma coisa, mas não tem problema. Agora eu vou fazer a técnica do dry brush no piso, né? Nessa estrutura da base que ela imita pedra, certo? Então a gente vai fazer a mesma técnica. Mas primeiro o que eu vou fazer é retocar onde pegou a parte do dry brush das caveirinhas. Ó, eu vou passar de volta aquele cinza, que é o mesmo cinza do primer, passo para cobrir a parte da pedra que acabou sujando com a tinta. Pronto. Já está repintado. Agora é só esperar secar para a gente fazer o dry brush do piso. Enquanto isso eu já vou preparar a tinta do dry brush do piso, que basicamente é o restinho do cinza do primer, que está aqui nesse potinho. A gente joga um branquinho aqui para dar uma... Eu vou usar um pincel um pouquinho maior para esse dry brush da base. Vou utilizar esse aqui que a gente usou para pintar a capa. A gente pega a tinta mais clara, novamente, tira o excesso num paninho e vem fazendo umas pinceladas irregulares. Você pode girar o pincel, pode fazer num sentido, no outro. E se você achar que ainda está escuro, você pode fazer um novo dry brush depois com um tom ainda mais claro, que no fim eu acho que eu vou fazer daí quase branco mesmo. Ó, já deu um pouquinho mais de profundidade na peça
E eu vou fazer um dry brush agora, bem levezinho, de branco. Então assim, quanto mais claro for o tom que você for utilizando, você pode fazer quantas camadas de dry brush você quiser. Mas sempre que você for clareando o tom, tenta fazer uma camada mais delicada, mais de leve, né? Então, por exemplo, eu tenho o cinza base, que é o cinza escuro, tenho um cinza agora um pouco mais claro, que já é um dry brush, e agora eu vou fazer um dry brush ainda mais leve, né, com a pincelada ainda mais leve de branco. Ó, aqui eu já diluí um pouco do branco. Nesse caso aqui eu vou ter que limpar bem o pincel e venho novamente pinceladas bem sutis. Até é interessante você ir aproximando da peça de pouquinho em pouquinho. Ó. E essa questão de você girando a peça faz você, como eu comentei, conseguir colocar tinta em todas as partes altas do relevo. Então você tem que ir tanto girando a peça quanto trabalhando a posição do pincel mesmo. Olha como ficou a base. Bem cara de pedra mesmo, né? Eu acho que deu. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora retocar a bota, que está um pouquinho suja, e também a capa, que também está um pouquinho suja. Agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu tenho desse wash preto que sobrou das caveiras e da armadura. O que eu vou fazer? Eu vou misturar ele um pouquinho com esse vermelho que sobrou. Vou simplesmente pegar um pincel aqui, um pincel que tem boa absorção, pegar o wash e misturar aqui. Pronto. Fiz um wash avermelhado. Só que eu quero deixar ele mais aguado ainda. Então, deixa eu botar bastante água ali. Aqui eu estou fazendo meio no olho mesmo, gente. Beleza, o que a gente vai fazer com esse wash escuro que eu montei aqui? A gente vai fazer as linhas de dentro da capa. Então a gente tira o excesso. Então o que é relevo baixo da capa, eu vou passar ele dessa maneira. Ó. Ah, não está parecendo que está escuro, porque está molhado ainda. Então você passa somente na parte baixa. Ele tem que estar ralinho, tá? Ele tem que estar tipo wash mesmo. Não adianta passar com uma tinta muito viva. Ó. Sempre na parte de dentro. Principalmente onde tem bastante dobras, assim, é interessante fazer. Aqui, né, aqui dentro, poderia fazer? Até poderia. Deixa eu tentar fazer, pelo menos nessa da beirada aqui. Agora, aqui, ó, nesse saiote, tem uma delas. Se você ver, tem uma linha bem mais profunda que as outras. Então nessa eu vou fazer. Aqui ele está secando, ó. Ele já deu um aspecto de sombra lá dentro, tá vendo? Ele parece ser mais escuro na parte de dentro do que na parte de fora. Eu vou fazer um wash também de cor de pele, para eu passar nas linhas do músculo do personagem. Então, entre um músculo e outro, onde tem o corte do músculo, né, a emenda do músculo, eu vou passar um pincel bem de levezinho com wash de pele mais escuro, no caso, né? O que eu vou fazer nesse sentido? Eu vou pegar esse marrom mesmo, um pouquinho do vermelho aqui, e vou colocar um pouquinho mais de água. Tiro o excesso. Esse aqui tem que ser com muita delicadeza. Você também pode fazer, por exemplo, a parte de baixo da corrente, como se a corrente estivesse projetando sombra em cima da barriga dele, certo? Então aqui assim, ó, aqui você pode passar o wash sem problema nenhum. O mesmo vale aqui, ó, ali em cima. Você também pode passar nas partes de baixo do braço, por exemplo aqui, certo? Que seria a parte que pega mais sombra. A parte da costela, a parte de baixo da coxa, certo? Seria a parte que tem mais sombra. Aqui onde o saiote projeta sombra na coxa dele também. Toda parte que você
percebe que poderia ter sombra, você pode fazer o wash. Já dá um pouco mais de profundidade na pele dele também. Depois a gente vai fazer mais uma parte que também vai dar bastante volume nessa parte. Agora a gente vai voltar para a capa, certo? Com um vermelho mais claro, a gente vai fazer um dry brush na capa, para pegar tinta só na parte de fora agora, no relevo alto da peça. Então eu vou pegar um vermelho que por si só ele já é mais vivo, ele já é mais claro. E depois a mesma questão, se caso eu ver que está escuro ainda, eu faço um dry brush ainda mais claro, de maneira mais sutil ainda. Então a gente vai pegar um vermelho e repete aquele processo de secar ele. E a gente vai fazer daquela maneira que eu falei, se aproximando de um pouquinho da peça. Dessa maneira, ó. Você vai depositando tinta só na parte mais alta dela. Cuidado para fazer isso nas outras partes da peça, né? Onde tem contato com outras tintas, por exemplo aqui em cima. Vou fazer de maneira bem delicada, mas você vai conseguindo fazer. Também vou fazer na parte da frente. Tem gente que nem gosta de fazer dry brush em parte pequena, tá? Como eu estou fazendo aqui. Sabe por que tem gente que não gosta de fazer dry brush em parte pequena? Olha a coxa dele, o que aconteceu, cara. Na coxa e na bota. Deu de consertar. Eu vou fazer um dry brush um pouco mais claro, para fazer o último dry brush dessa capa. Esse agora vai ser bem levezinho, como eu comentei. Porque como ele é mais claro, ele tem que ser bem suave. Ó, como ele aparece bem mais, ó. Só fiz a pontinha de baixo ali, mas você já vê que ele aparece bem mais pelo fato justamente de ser mais claro. Então, por isso que eu digo, tem que ser bem suave por causa disso. Poderia fazer um branco ainda? Até poderia, mas eu sinceramente não vejo necessidade, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar como fazer um dry brush para áreas menores, que eu poderia ter feito inclusive antes de fazer a cagada na coxa do boneco, mas tudo bem. Com um pincel pequeno agora, e você vai desenhar o dry brush na parte que você quer. Então, por exemplo, então a gente vai fazer essa técnica pintando essa área aqui, ó, certo? Como se fosse o dry brush. Mesma coisa aqui, que é uma área que eu não consigo alcançar, acho que vai dar de ver bem aqui, ó. Nessa parte de dentro aqui, ó, que seria a parte com relevo. Talvez nem precisasse fazer aqui, mas imaginemos que pega um pouco de luz aqui e vai ficar mais claro. Eu vou pintar a parte mais alta, ó, somente a parte mais alta, viu? Ó, aqui também, ó, somente a parte alta. Aqui, mesma coisa, na lateral do saiote, ó, somente a parte alta. E ele dá um efeito parecido com o dry brush. Na verdade é um efeito de highlight, depois a gente vai utilizar em outras áreas da miniatura, vou mostrar. Mas no saiote aqui eu vou utilizar essa mesma técnica, para não correr o risco de pintar a perna dele de novo. Então a parte que tem o relevo mais para fora, que eu tô com a tinta mais clara, eu vou pintar de maneira bem cuidadosa e suave. Não é tão eficaz quanto o dry brush, mas funciona bem, tá vendo? Deu um efeito bacana ali no saiote. A capa, claro, fica com um degradê melhor entre as camadas, né? Agora a gente vai utilizar essa técnica na parte das luvas e da bota. Essa mesma técnica que a gente fez agora no saiote aqui. Então eu vou pegar um marrom mais claro, a gente vai pintar o que seria a parte mais exposta da luva, certo? Os dedos, ó, as partes que estariam pegando luz nesse momento. Ó. Você pode ir riscando as linhas da luva, né? Vai girando a posição da peça. Ó, as dobras do couro. Você vai trabalhando com a posição do suporte para poder chegar no resultado que você quer. Não sei se você consegue perceber aí, mas eu vou fazer as almofadinhas da mão, ó, essas duas de baixo principalmente,
no dedão que está mais exposto, nas pontas dos dedos. Na parte de dentro dessa luva aqui eu não vou fazer, porque para mim seria como se estivesse com sombra ali, então eu não vou nem me arriscar a fazer. Ó, com as luvas e as botas pintadas. Agora a gente vai para a parte de highlight dos músculos dele. A gente vai pegar o tom de pele, né, o tom dessa pele dele, com um pouquinho de branco dessa vez. E da mesma maneira que a gente fez na parte da capa e do saiote, com o pincel que a gente fez nas partes mais altas, a gente vai fazer a mesma coisa na pele dele. Então vamos lá, eu preparei aqui essa cor mais clara, como eu comentei, somente nas partes mais altas do músculo. Aqui, que é uma parte mais alta, a gente vai fazer. E detalhe, é no meio do músculo, tá? E a gente faz como se fosse um círculo, na verdade, né? Seguindo o movimento do músculo. Se depois estiver muito claro, aqui a gente não viu ainda, mas se estiver muito claro, a gente pode passar um washzinho em cima depois, mas vamos ver quando estiver sequinho. Mesma coisa aqui, ó, nessa coxa de cá, faz no meio da peça, ó, o braço dele na parte do meio, sempre na parte alta do músculo, que seria a parte que pega mais luminosidade, né, a parte mais externa. Aqui na barriga dele você pode fazer, como são só 2 gominhos aparecendo, você pode só dar um leve pontinho assim. Aqui nas costelas também só na parte mais alta. Esse aqui na verdade é uma técnica que é um pouquinho mais chata de fazer, mas geralmente fica com um resultado legal. Pintar miniatura é meio teste, na verdade. A gente vai passando, vai vendo como fica. Se precisar arrumar, a gente volta atrás. Eu acho que é isso. Deixar ela secar essas últimas camadinhas que eu fiz para você poder conferir. Mas eu acho que fechou a parte de pintura. O que você achou? Você acha que ficou interessante? Agora é a parte de finalização da peça, que seria a parte de envernizar. Bom, o verniz que eu uso é esse verniz acrílico fosco. Já utilizei spray, como eu comentei no primeiro vídeo, mas pra mim esse aqui é imbatível, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho para aplicar, mas eu acho que fica com um resultado melhor. Eu vou pegar aqui um potinho, na verdade é uma tampinha, e eu vou derramar ele aqui. Eu vou botar um pouquinho de água, porque esse meu ele tá bem grosso já. Espera a peça secar bem para fazer isso, tá? A vantagem é que a tinta acrílica ela seca rápido. Então aqui eu vou misturar ele e agora a gente vai aplicar sobre a peça. Dica importante, nunca passe demais, tá? Sempre camada fina. Então você vai pegar o pincel, tirar o excesso, para você não deixar nenhuma área da miniatura com mais verniz do que precisa. Por quê? Às vezes acontece de você deixar uma parte com muito verniz e ela meio que ficar uma bolha de verniz, ela secar por fora e por dentro ela ficar uma bolinha branca, tá? E ficar essa manchinha branca na sua peça. Então, tenta fazer uma camada fina, beleza? Então tira sempre o excesso do pincel, tenta não inundar a sua peça com verniz. E vamos lá. O verniz basicamente é passar na peça. Lembra de passar bem naquelas áreas que você não conseguia chegar na pintura, porque se ficar algum pontinho lá dentro, por exemplo, atrás da capa, atrás do saiote, algum ponto que você não chegou a colocar tinta, não porque você não quis, mas porque você não conseguiu alcançar mesmo, né? Porque acontece, tem parte da peça que pode ser que você não viu, que não ficou tinta lá. Às vezes uma parte que tem um ponto muito ruim de visualização, ou até mesmo que ela está muito escondida e você não alcançou com o pincel, tenta passar verniz nessas partes, porque mesmo que não tenha tinta,
Pintando com verniz, você evita que ela descasque a partir daquele ponto. Lembrando, a envernização você pode fazer com um pincel já mais surradinho. Na verdade é até bom porque você pode fazer movimentos irregulares com ele que você não faria com um pincel bom. Por exemplo, eu estou aqui envernizando a parte da caveirinha, eu posso fazer isso aqui, ó, sabe? Girar ele. Eu vou mastigando o pincel, mas é um pincel que eu não uso para pintar detalhes, então não tem problema se ele ficar com a cerda amassada. Aqui na bota eu acabei deixando um pouquinho mais de verniz agora, sem querer, tá? Acabei de botar o pincel aqui, ficou essa bolinha. Isso aqui, se secar desse jeito, ele vai ficar essa bolinha branca. Então você precisa espalhar essa bolinha. Tá vendo que ainda tá com bastante ali? Então, passa o verniz nas outras peças e volta para tirar dali. Tenta não deixar desse jeito. Praticamente toda envernizada a peça. Somente a parte de baixo da base que não está envernizada ainda, que eu passo igual. Às vezes eu até pinto, mas nesse caso aqui eu não vou pintar não. Nesse caso aqui eu só vou passar o verniz. Depois que eu tirar ela da base, que ela estiver bem sequinha, eu vou segurar na própria mão, mesmo a miniatura, né? E vou passar debaixo dela um verniz para que essa camada de verniz que a gente fez aqui por cima se unifique e não fique nenhuma área exposta sem verniz. Justamente para não acontecer aquilo que eu comentei das partes que a gente não consegue alcançar, né? Que se tem uma parte que não tem verniz nem tinta, aquele ponto ele pode ser um ponto de descascamento, a partir dali toda a tinta soltar. Então, quando eu retirar ele da base, eu vou virar ele e vou envernizar essa parte de baixo também. Com um estilete ou um outro tipo de lâmina, eu posiciono ele debaixo da peça com cuidado. Ó, cheguei no fundo da peça aqui, vou segurar ela para ela não pular e só dou uma levantadinha. Pronto, descolou super fácil. Às vezes vai ficar uma rebarbinha de cola por baixo. Deixa eu ver se no caso dela ficou. Ficou uma casquinha aqui. Até com o próprio estilete você consegue tirar. Então a gente vai pegar o estilete e vai tirar essa camada de cola que ficou aqui. De novo, com muito cuidado, tanto para você não se cortar, quanto para você não quebrar a miniatura que você acabou de pintar. Ah, e detalhe, não vai fazer isso com a miniatura molhada, né? Espera ela secar bem para poder fazer. Até porque se acontecer de você colocar pó em cima da miniatura na hora de tirar a cola, que a cola ela é seca, você consegue remover sem que esse pó cole na pintura. E agora, com ela removida, a gente vai passar o verniz nessa parte de baixo. Beleza, e agora é só esperar secar, porque a nossa peça está praticamente pronta. Ó, aqui pra gente ter uma noção de como ficou a miniatura. Como eu comentei com vocês, eu não sou um grande pintor, né? Eu consigo me virar. E principalmente no vídeo aqui, como a gente está muito perto da miniatura, eu estou com um zoom bem próximo dela, aparecem algumas imperfeições que na mesa de jogo você não percebe, que é aquilo que eu comentei. A minha pintura não é uma pintura profissional, mas é uma pintura para a mesa de jogo. Então, se ficar boa na mesa de jogo, para mim está servindo. Aqui seria na perspectiva de jogo, mais ou menos, né? Comparando com o tamanho da minha mão. Então, tá aqui a peça. Caiu o menino. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa peça. Você curtiu o resultado final dela? Se caso você for fazer alguma peça seguindo os nossos tutoriais aqui do canal, por favor, posta no Instagram e marca a gente lá, @tendarcana, que a gente vai repostar esse conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferida nos links dos nossos parceiros aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, até mais!